queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras que acabamos de escutar no Evangelho, certamente já as escutamos muitas vezes. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. São palavras que se encontram no Sermão da Montanha. Esse discurso no qual Nosso Senhor, do alto de uma montanha, ensinando aos seus discípulos, isto é, a cada um de nós, dava a conhecer a nova lei, a lei do Evangelho, a lei da liberdade, a lei do Espírito, a lei do amor. E essa lei, portanto, quer que nós sejamos no mundo sal e luz. E o que significa, em concreto, sermos sal e luz? Por um lado, o sal, isso bem o sabemos, e o próprio Senhor fala com muita clareza no Evangelho, é usado para dar sabor à comida. Porém, na época de Jesus, o sal também era usado para conservar os alimentos, bem como também, segundo a tradição dos rabinos da época, era um meio para purificar as coisas. Portanto, alimentação, conservação e purificação. Já a luz é uma realidade essencial para a nossa sobrevivência. No escuro, não saberíamos para onde caminhar, não teríamos referências. A luz é um indicativo da onde nós devemos, ou para onde, melhor dito, nós devemos caminhar. Porém, a luz também faz com que nós possamos ver a beleza daquilo que está ao nosso redor. Quantas vezes, eu pelo menos já fiz essa experiência, chego numa cidade que nunca visitei de noite. Claro, de noite, mais ou menos, sim, as luzes às vezes são belas, podemos ver, né, uma bela estrutura de iluminação urbana. Mas quantas vezes pela manhã, ao ver a cidade com a luz do sol, ficava como que impressionado com a beleza que eu tinha diante dos meus olhos. Pois é isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós devemos ser no mundo. Homens e mulheres que dão um alimento novo, que ajudam a preservar da corrupção, ou seja, que protegem do mal, que purificam com seu exemplo, com as suas ações esse mundo e, sobretudo, que iluminam, que ajudam a ver a verdade. Assim, talvez poderíamos olhar na primeira leitura de hoje para encontrar de modo ainda mais concreto o que significa ser sal da terra e luz do mundo. Quando vimos a cena do profeta Elias, que quando houve um momento de verdadeira aridez, de uma seca terrível, teve que deixar o local onde ele estava escondido, fugindo do rei de Israel, e se dirigiu, ordenado por Deus, a Sarepta. E lá encontrou essa viúva, que também estava sofrendo com a carestia, ou seja, aquela seca que também trazia consigo a falta de comida, e que já estava pobre, desesperada, já não sabia mais o que fazer, pois o seu alimento estava acabando e já se preparava para morrer ela e o seu filho. Eis que Elias, para aquela mulher, foi luz. Foi luz porque diante da situação em que ela se encontrava, de desespero, uma situação já de não ver diante de si um futuro, porque o único que conseguia enxergar era a morte pela fome, pela sede, o profeta faz com que ela volte a ter esperança. E nós, queridos irmãos, queridas irmãs, devemos ser também, nesse mundo, profetas da esperança. Às vezes nos lamentamos pelas ideologias, pelos extremismos que cada vez mais parece que vão dominando a nossa cultura. Pois bem, o extremismo é filho do medo.
E o medo é filho da falta de esperança. Quando as pessoas não conseguem mais enxergar o futuro, ficam com medo e tendem a se radicalizar justamente porque têm que defender o pouco que ainda lhes resta. E por isso, sermos homens e mulheres de esperança significa ser luz do mundo, como foi o profeta para aquela mulher. E, à sua vez, aquela viúva, na sua generosidade, muito embora não tivesse mais praticamente nada, mas ela foi generosa e dividiu o quase nada que ela tinha com o profeta. Ela foi um exemplo do que significa ser sal da terra. Porque soube dar alimento, soube dividir, soube, de algum modo, tentar sanar a necessidade daquele que também precisava, ainda mais do que ela. E é assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós vamos ser o que Jesus pede que sejamos. Por outro lado, e é preciso que também digamos algo, hoje que celebramos a memória de São José de Anchieta, temos um grande exemplo desse homem, o apóstolo do Brasil, que foi verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo anunciando o evangelho, levando por todos os cantos, catequizando os índios, mas também valorizando a cultura deles. Foi o primeiro autor de uma gramática da língua tupi. Mas também ele foi sal da terra, preocupando-se com as necessidades concretas, promovendo a paz. Chegou inclusive para poder fazer um acordo de paz entre os índios tamoios e os portugueses, se ofereceu para ficar como refém, para que assim pudessem chegar a um acordo os portugueses com os tamoios. Uma figura extraordinária. Chegou no Brasil com apenas 19 anos e tanto bem fez a nossa nação, não tendo outra motivação senão aquela de ser fiel a Jesus Cristo, deixando como legado as duas cidades mais importantes do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, queridos irmãos, que nós tenhamos a consciência, olhando para o exemplo de São José de Anchieta, do bem que nós podemos fazer no nosso país, do bem que podemos fazer na nossa família, do bem que podemos fazer para as pessoas ao nosso redor. Não se trata aqui de quantidade, se trata aqui de convicção, de que uma única pessoa, para quem sejamos sal da terra e luz do mundo, para Deus vale muito. E que nós, nesse amor, que nessa motivação, possamos verdadeiramente sermos dignos de sermos chamados cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.